Olá, eu sou o momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno. Nesse programa nós iremos falar como observar o eclipse lunar penumbral. Isso mesmo, nós teremos o eclipse lunar penumbral durante o mês de setembro, especificamente no anoitecer de 16 de setembro. Então vamos começar a falar quem poderá observar este eclipse, tá bom? As pessoas localizadas nesta região aqui do mapa poderão contemplar o eclipse lunar penumbral. Melhor para as pessoas que estiverem localizadas aqui na região nordeste do Brasil, tá bom? Para as pessoas que estão na região sudeste do Brasil, eu não aconselho você perder seu tempo em observar esse eclipse, tá? Temos que ser sinceros, tá bom, gente? Então aqui eu estou conversando com o pessoal aí no litoral do Nordeste, que terá aí uma melhor, que serão os mais privilegiados para poder observar esse eclipse, tá? Que não é também um eclipse tão especial de ser observado, mas eu aconselho você assistir até o final esse vídeo, mesmo quem não poderá observá-lo, que estará nesta região aqui do Brasil, tá? Nesta região que não poderá observar o eclipse, eu aconselho você a saber um pouquinho mais sobre o fenômeno do eclipse, tá bom? Então aqui, para essas pessoas aqui que poderão observar, estarão numa região privilegiada aí do Brasil para poder ver este eclipse. Melhor mesmo que estiver na África aí, nessa região aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar do Brasil, tá? Bom, quais são os principais horários do eclipse? Nós temos aqui o momento que inicia o eclipse será às 13 horas e 54 minutos. Não errei não, tá? Não é 16 não, são 13 horas porque Universal Time nós diminuímos 3 horas para o horário de Brasília, então são 13 horas que começa aí, 13h54 começa o eclipse penumbral. E aí o momento máximo vai acontecer às 15 horas e 55 minutos, lembrando que a gente tem que tirar aí 3 horas aí, tá bom? Então 15 horas e 55 será o momento máximo aí de observação. E depois ele termina às 17 horas e 53 minutos, horário de Brasília, tá? Esse é o horário que termina, tá bom? Bom, nós vamos pegar aqui uma ilustração que temos aí do eclipse visto no hemisfério norte, tá bom? Há de se falar porque modifica um pouco aqui os pontos cardeais, a trajetória da Lua, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, tá? O que interessa para a gente é entender o conceito dessa imagem aqui, tá? Perceba que a Lua que está aqui, ó, para iniciar às 13h54, ela vai passar pela penumbra da Terra, tá? E o seu momento máximo estará aqui. Veja que ela não toca, tá, na umbra da Terra. O que isso significa? Significa, tá, em termos visuais, que nós não vamos ver a Lua com aquele aspecto cortadinho, clássico que a gente vê, tá? Porque para ver o eclipse parcial, eclipse lunar parcial, a parte aqui, essa Lua, teria que passar pela umbra da Terra. E ela só passa pela penumbra da Terra. Por isso que é chamado de eclipse lunar penumbral. Seria um eclipse lunar total se ela começasse aqui, tá? Passasse pela penumbra, entrasse na umbra e fica com aquele aspecto cortado, depois completamente imersa na umbra da Terra, aí você tem o eclipse lunar total, e depois ele continuaria sua trajetória, ainda na umbra, entrando na penumbra, que a gente fica com aquele aspecto cortado, depois totalmente na penumbra e sairia, tá? Mas veja que não, aqui é um eclipse lunar penumbral. E o que isso vai causar em termos de observação para mim? Em termos de observação, como é que eu vou ver isso aí? Veja só, aqui são algumas fotos, tá? O eclipse penumbral, você tem a Lua onde ela perde o seu brilho prateado, aquele brilho prateado forte de lua cheia que a gente está acostumado a observar, ela acaba ficando um brilho acinzentado. Por isso, quem não está acostumado a observar a Lua não vai perceber nada, tá? Então é interessante você ver, tá, a Lua numa noite anterior com aquele aspecto prateado, para depois você comparar isso com a Lua no seu aspecto aí penumbral, ou então ver o nascer da Lua no penumbral
E depois que termina o eclipse penumbral, você vê como ela fica prata, tá bom? Um macete aí de observação para quem mora numa cidade sem poluição luminosa é você observar sua sombra. Você vai ver que quando a lua nascer perto do momento da fase cheia, que ela já vai nascer eclipsada lá para o pessoal que está no litoral do Nordeste, tá? Você vai ver que ela não produz sombra. E depois, quando acabar o eclipse, às 17 horas e 53 minutos, você já vai ver sua sombra no chão, tá? Então é bem interessante isso, tá? Que você não vê sua sombra quando ela nasce, porque ela está eclipsada na parte penumbral, mas depois que sai do eclipse penumbral, você já começa a ver sua sombra no chão. Isso nós não vamos ver, infelizmente, o parcial, quando ela começa a ficar cortada, tá? Nem tampouco o total e o máximo do total, tá bom? Então, infelizmente, esse eclipse é o penumbral. É um dos mais fraquinhos que tem aí em termos de tipos de eclipses lunares, tá? Mas aí vale a pena observar para quem nunca observou. Vamos ver então agora o aspecto de observação visto aqui da Terra, tá bom? Eu coloquei para João Pessoa, porque considero o melhor local de observação no Brasil, tirando Fernando de Noronha, tá? Mas vamos colocar aqui João Pessoa, tá? Em território aqui, tá bom? Aqui brasileiro, nós estamos aí, Horizonte Leste. 13h54, inicia o eclipse, a Lua está abaixo da linha do horizonte, nós não vamos ver, tá? Para João Pessoa especificamente, a Lua vai nascer por volta das 17 horas e 24 minutos. Ah, mas eu tenho uma árvore aqui, um prédio, uma montanha me atrapalhando. Então esquece, por isso que é interessante você ter um céu sem a interferência de objetos. Então aqui no software eu já vou tirar aí a árvore da frente, né? Imaginando que eu tenho um horizonte leste sem nada. Veja como a Lua já nasceu aqui, ó, eclipsada para esse horário das 17 horas e 24 minutos. Por quê? Porque o momento máximo é às 15 horas e 55 minutos. Ela está abaixo da linha do horizonte, então a gente não vê nada. E quando ela for nascer, aí sim a gente tem aí a Lua, né, nascendo eclipsada, tá? Tá aí, ó, a nossa Lua nascendo eclipsada. E com o avançar do tempo, vê que ela vai saindo, né? Ela vai ganhando altura, porém o eclipse vai terminando. Até que às 17 horas e 53 minutos já terminou o eclipse lunar penumbral, tá bom? E veja que a distância dela em relação à linha do horizonte leste também é muito pequena, ou seja, se você tiver um prédio aí, uma árvore, qualquer outra coisa aí na frente, você poderá ser prejudicado porque você não vai ver a Lua. Então, gente, trata-se de um eclipse que não é muito fácil de ser observado, tá? No anoitecer de 16/9, poucos locais de observação no Brasil, como a gente viu no mapa, e também, enfim, é um eclipse penumbral, né? Então tem muita gente que nem perde tempo para ver eclipse penumbral. Mas, porém, se você gosta, se você gosta de observar o céu, nunca viu um eclipse, vale a pena ver. Principalmente comparando esse horário das 17h53, tá bom? Depois disso, como a Lua fica prateada aí no céu e você começa a observar a sua sombra no chão, tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil e essas foram as dicas para você observar o eclipse lunar penumbral de 16 de setembro de 2016. Até um próximo programa.